Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está vendo essa videoaula. É um prazer ter você aqui comigo e para essa videoaula o assunto que a gente vai trabalhar são os produtos notáveis e fatoração, certo? Então é o seguinte, para a gente entender primeiro os produtos notáveis, eu acho que a coisa mais interessante para a gente entender isso é através da nossa querida geometria, que é basicamente o estudo de figuras planas, tá? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um quadrado, tá? Em que esse quadrado ele é dividido em algumas partes, em outros retângulos, né? Esse daqui é um retângulo, esse aqui é o retângulo 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse daqui é o retângulo 1, né? E se eu quisesse calcular toda essa área desse quadrado inteiramente, que é o que está me perguntando aqui, uma das formas que muita gente faria era o seguinte: para calcular a área de um quadrado, é eu saber qual que é a medida desse lado e qual que é a medida desse outro lado e fazer a multiplicação desses dois lados. E está completamente correto. Vendo pelo nosso desenho, a gente sabe que esse lado ele tem um tamanho igual a A, esse lado tem um tamanho igual a B, ou seja, esse lado aqui ele tem como tamanho A mais B, certo? E o de baixo, a gente tem a mesma situação. Isso daqui também vale A mais B. Por isso que eu estava até chamando essa figura geométrica não de um retângulo. Eu estava chamando ela de um quadrado, já que a grande característica dessa figura geométrica é que os lados dela são iguais. Então, para a gente calcular qual que seria a área disso, a gente faria a multiplicação de A mais B vezes o outro lado, que também vale A mais B. E o resultado disso daqui é muito simples da gente encontrar. Basta você fazer o que eu chamo de chuveirão. O que é o meu chuveirão? Existe o chuveirinho. O chuveirinho é quando eu tenho um número, vamos falar que é 4, multiplicado por um parênteses, onde que nós temos uma soma. Então, a gente fazia o chuveirinho entre esses caras, me resultando no final 4x mais 16. 4 vezes x e 4 vezes 4 me dá 16. Aquele é meu chuveirão porque eu faço mais esse movimento de chuveirinho aqui. Não sei quem criou que é um chuveirinho, mas disseram que parece um chuveiro, né? Então, como assim eu continuo? Eu faço mais vezes, eu não faço só 2 vezes. Na verdade, eu vou fazer 4 vezes, certo? Então, continuando na minha conta, eu vou ter o seguinte resultado. A área, então, vai ser A vezes o A me dá A ao quadrado. A vezes o B me dá mais, né? Que mais com mais fica mais, me dá AB. Beleza. B vezes A me dá BA, só que BA e AB é a mesma coisa. Então, eu vou colocar AB para ficar mais bonito. E B vezes B me dá B ao quadrado. Ou seja, a área desse meu quadrado é igual a A ao quadrado. Aqui eu tenho duas coisas que são comuns, então AB mais AB, isso me dá igual a 2AB mais B ao quadrado. Tá bom, Lucas. Temos isso como resultado, mas por que a gente está dando tanto foco nisso? Porque esse é um resultado muito famoso. Na verdade, quando eu falo desse resultado, eu estou falando que ele é o quadrado da soma. Como assim o quadrado da soma? É exatamente isso que está acontecendo. A gente tem A e B se somando
e ambos estão elevados ao quadrado. Eu sei, dá muita vontade de escrever a ao quadrado mais b ao quadrado apenas. Eu sei, também sinto a mesma coisa. Só que não, como a gente já viu, precisa ser feito o chuveirão e esse chuveirão gera esse famoso resultado. E que a gente até meio que cria praticamente uma reza para decorar esse resultado, já que ele é bem famoso. E eu vou te fazer entender como lembrar dessa reza, entre aspas, né? Você vai chamar o A, que é o seu primeiro termo, chamo ele então, adivinha, de primeiro. Esse B é o meu segundo termo, então adivinha do que você vai chamar ele? De segundo. Então, o quadrado da soma de dois termos, que no caso é o primeiro, que é o A, e o B, vai me dar a seguinte frase: o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, primeiro é o A, então A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perfeito. Essa é praticamente a nossa reza em que a gente fala exatamente isso, ó. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E eu até dei uma brincada aqui, que é praticamente uma reza, certo? O mais interessante é que o seguinte, né? Geralmente a gente faz esse processo e chega nisso daqui, né? Às vezes pode acontecer o contrário, que é um negócio que a gente chama de fatorar, que a gente vai ver aí nessa mesma aula daqui um pouquinho para frente, tá? Por enquanto, vamos fazer só esse caminho que vai nessa direção, que é sair de uma coisa compacta e para uma coisa um pouco maior. Às vezes o processo ao contrário acontece também. Beleza? Então, Lucas, se existe o quadrado da soma, eu já percebi que a matemática tem uma característica de querer agir simetricamente com o outro lado. Ou seja, será que existe o quadrado da diferença, o quadrado do menos? Existe também aqui pra gente. O quadrado da diferença seria o quê? A diferença entre dois termos, onde que esse cara é o meu primeiro termo, esse daqui é o meu segundo termo. Eles estão diferenciando-se um com o outro, ou seja, estão realizando uma operação de subtração e estão elevados ao quadrado. Como que a gente está falando de álgebra, esse aqui é um número, só que eu não quero representar o valor disso, só quero representar como A e B como um valor genérico, para ver se isso vai valer também para todos os números, né? Se eu coloco um valor genérico em que qualquer número pode estar ali, então vai valer para todos os números, certo? Então, para esse cara, a gente também tem uma reza, tá? E que é muito parecido com a da outra. Então, você não vai gastar tanta energia para decorar duas coisas muito diferentes. Esse cara aqui vai começar da mesma forma. Vai ser o quadrado do primeiro, que é o A. Só que ao invés da gente somar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, igual a gente tinha antes, ó, mais, né? Aqui a gente vai fazer menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Então a única diferença é que ao invés de ser mais aqui, a gente vai ter o menos. O resto é a mesma porcaria, tá? Pode até comparar dando um printzinho disso daqui com isso daqui. A única coisa que muda é esse sinal de menos aqui, tá bom? Beleza, tá aqui também a nossa reza, entre aspas, vou colocar aspas aí, tá? Tem mais, Lucas? Tem. Qual que é o próximo? O próximo, ele é muito famoso. Quem fez cálculo 1 e entendeu a matéria, porque geralmente é difícil de entender mesmo,
já viu esse negócio do produto da soma pela diferença. Isso aqui é muito poderoso, tá? Como assim poderoso? Eu posso transformar uma coisa gigante, feia e horrorosa numa coisa muito pequenininha. Aqui, ó, se eu for fazer o chuveirão, né? Tem gente que faz pelo chuveirão, tá? Já vi professor aí com doutorado na mão fazendo com chuveirão e tá tudo bem, doutorado até na parte matemática, né? Porque se você tiver doutorado em nutrição, sei lá, nutrição não, né? Tá, doutorado em filosofia, sua capacidade ainda de fazer conta pode ser um pouco limitada, não sei. Mas enfim, se você for fazer o chuveirão, né? Também faria lá A vezes A, B vezes A e B vezes menos B. Aqui a gente vai ter um resultado muito bacana, que é o seguinte, faz lá, né? A vezes A fica A ao quadrado. A vezes menos B fica menos AB. B vezes A fica positivo. Aí a BA ficaria para a gente, né? Só que pode escrever AB também. E B vezes menos B fica menos B ao quadrado. E aí você tem a seguinte resposta, ó. Esses dois caras vão se cortar e eu tenho isso daqui como resposta no final. A ao quadrado menos B elevado ao quadrado, certo? E agora que vem um detalhe, né? Muitas vezes o exercício ele pode te entregar dessa forma o produto da soma pela diferença. Um negócio importante, né? Produto da soma pela diferença. Soma é a letrinha, é a operação mais, e esse aqui menos. E aqui de fato nós temos mais e menos, certo? Então, por isso que a gente fala que é o produto da soma pela diferença entre dois termos, tá? E isso a gente tem como resultado muito famoso A ao quadrado menos B ao quadrado. Um detalhe que os exercícios todos vão te cobrar. Eles te entregam dessa forma e você precisa chegar nisso daqui de cima. Isso é um processo que nós chamamos de fatorar uma expressão algébrica, tá? Ou seja, é você ter a expertise de perceber que esse aqui é um produto notável da soma pela diferença e escrever isso aqui do ladinho, ó, A menos B vezes A mais B. Lucas, você errou, cara, nem errei não. Errou sim, você colocou que era o produto da soma pela diferença. Soma pela diferença. Então a diferença tem que ser em segundo lugar, não necessariamente, tá? Se inverte de lado, coloca menos e mais depois, não tem diferença, porque eles são dois caras que estão se multiplicando e a ordem dentro da multiplicação não altera o resultado final, tá? Então, muito exercício vai te cobrar, vai te pedir para você fazer isso daqui. Eles te dão como A ao quadrado menos B ao quadrado de uma forma muito sutil e você tem que transformar em A menos B vezes A mais B. A gente vai ver isso num exemplo também, tá? Com relação ao macete, né, a reza que também tem para esse negócio, o produto da soma pela diferença de dois termos resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E realmente, né, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Indo agora para a parte de fatoração de expressões algébricas, né? O que seria fatorar uma expressão algébrica? Na verdade, o que é uma expressão algébrica? Tudo isso que a gente escreveu agora são expressões algébricas. Tem número, mas o número aí nem importa tanto. Tem número sim, que é o 2 está aqui, né? Mas um número inteiro não necessariamente é algo importante. É mais a gente trabalhar com letras, é fazer conta com letra, tá bom? Então, o que significa fatorar uma expressão algébrica? Então, é eu transformar a expressão algébrica em um produto. Então, todos os produtos notáveis que a gente está vendo, se a gente faz o caminho inverso, ou seja, eu saio disso daqui, sei lá, saio disso
e vou para esse, né, que é o caminho inverso disso para isso, na verdade eu estou fatorando, que é uma das coisas que os exercícios mais vão te cobrar é fazer isso para isso, que é mais difícil de perceber, né, quando é um número elevado ao quadrado, se não é, né? Basicamente, se esse número tem raiz quadrada, então, consequentemente, ele vai ter aí, a gente vai estar trabalhando com um produto da soma pela diferença, ok? Então, tá bom, então. Outro caso também, né, o quadrado da diferença também, né? E eu posso sair disso daqui e vir para esse, tanto faz, tá? E também o quadrado da soma. Dá para sair disso e vir para isso também, ok? Beleza. Continuando então. A gente tem alguns tipos de fatoração. Então, ó, existe além dos produtos notáveis, existe o fator comum, que é o famoso colocar alguma coisa em evidência. O que é esse negócio? Você vai olhar para essa expressão aqui, ó, certo? Repara nela para mim que existe algo que é comum tanto aqui e tanto de cá, que no caso é o x. Então, se eu coloco o x um pouco mais evidente assim, ó, eu reparo que ele está sendo uma coisa que se repete ali pra gente. E o que é fatorar? Transformar uma coisa que está somando num produto de duas outras coisas. Então, eu posso colocar o x em evidência e escrever para mim o que me sobra, que no caso é o a mais o b. Ou seja, a gente fala que colocar em evidência é o caminho inverso da distributiva. Repara que se eu fizer a distributiva, o chuveirinho, x vezes a, xa, tá aqui. X vezes b, xb. Então, o caminho inverso é eu sair de uma coisa que já está distribuída, que é isso daqui, e transformar uma coisa que não está distribuída. E Lucas, para que a gente faz isso, cara? Simples. Se eu tiver uma expressão lá, uma equação que esteja dessa forma aqui, ax mais bx dividido por a mais b. Na matemática, a gente quer sempre o quê? Simplificar as coisas e torná-las mais lúdicas, mais fáceis. Se eu coloco x em evidência lá em cima e embaixo mantém a mesma coisa, repara que essas duas parcelas elas são iguais. E quando eu divido coisas iguais, o resultado disso daqui é igual a 1. E 1 vezes o x que eu tenho aqui, ou seja, me dá como resultado no final apenas o x. Então, eu saí de um resultado extremamente grande, feio, enjoado, para uma coisa completamente simples. Eu só tenho uma incógnita aqui, enquanto antes eu tinha 3 incógnitas, que era o a, b e o x, certo? Então, essa que é a ideia de fatorar por evidência. A gente usa muito também em outros casos, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado menos 2x, 4x ao quadrado menos 2x, eu também consigo transformar isso daqui usando a evidência. Como que eu faço isso? Repara que eu tenho x aqui e aqui, só que aqui eu tenho x ao quadrado. E o que é x ao quadrado? Isso aqui nada mais, nada menos é do que x vezes x. Ou seja, eu tenho x ali. Então, eu posso meio que fazer isso daqui, ó. Posso colocar x vezes 4x, porque ó, x vezes x, isso me dá o meu x ao quadrado. Então, eu separei. Eu quebrei aquele x ao quadrado em duas partes. Menos x vezes 2. Aí, quando eu coloco o meu x em evidência, eu tenho isso daqui como resultado, que é uma coisa um pouco mais simples do que isso. Eu quebrei o cara no meio ali pra gente, tá bom? Então, esse processo aqui, ele é um dos mais comuns que nós temos. Vai fazer isso aqui
praticamente quase sempre. Ok? Beleza, então. Na geometria, como é que fica isso aqui na geometria? Como é que eu calcularia a área desse meu retângulo que nós temos aqui? A área de um retângulo segue a mesma lógica, a mesma ideia do quadrado. É basicamente base vezes altura, né? Que é lado vezes lado também. Então, aqui a área desse negócio ficaria da seguinte forma. A área vai ser igual. Ou pode ser apenas que esse tamanho aqui, ele é A mais B, certo? E esse outro tamanho vale X. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso escrever isso como sendo A mais B vezes X, certo? Essa daqui que é a minha área. E eu posso até mesmo distribuir esse X aqui dentro, ficando no final do dia AX mais BX. Ok? Beleza. Por último, mas não menos importante, fatoração por agrupamento. Essa é um pouquinho mais chata de usar, mas ainda assim ela é muito poderosa, tá? Qual que é a fatoração por agrupamento? Ele basicamente faz uma gambiarra, né? Ele é usado quando há um fator comum não há um fator comum a todas as parcelas, igual a gente estava tendo antes, tinha x em todo mundo. Mas existem fatores comuns a algumas delas, de tal forma que ao serem convenientemente agrupadas e fatoradas, recai-se numa expressão algébrica em que novamente é possível encontrar fator comum. Vou dar um exemplo que é muito melhor, tá? Repara nessa expressão grandona aqui. A gente tem AX mais BX, ou seja, aqui ó, o X é comum para essas duas coisas. Do lado de cá eu tenho AY mais BY. Aqui eu também tenho o Y comum a todos eles. Então vamos colocar em evidência o X e o Y. Então ficaria X vezes A mais B, mais do outro lado Y vezes A mais B. Certo? Só que agora, quando eu fiz isso, repara que eu convenientemente também coloquei A mais B como sendo algo comum entre as duas parcelonas que a gente tem aqui. Então, eu posso colocar novamente esse A mais B, ele como um fator comum. Então, eu posso colocar A mais B e vejo o que me sobra, que é o x vezes o y. Perfeito. Aqui eu fatorei, escrevi numa expressão, eu tinha uma expressão grandona e transformei ela em um produto, né? Que é o objetivo da fatoração. Então, transformada em produto. Beleza. Ok. Certo? Também um exemplo algébrico para isso, né? Eu tenho aqui, ó, esse lado que ele vale x mais y, ou y mais x, tanto faz, e esse lado que ele vale a mais b, né? Então, calcular a área disso seria isso daqui vezes isso de cá. Então, ficaria a mais b vezes x mais y, tá? É uma das formas de calcular a área, ou abrindo tudo esse negócio aqui da forma como a gente gosta ou gostaria. Ok? Bem, para a aula de hoje é isso, tá? Já deu um vídeo bastante longo aí, mas espero que você consiga entender tudo certinho. Eu vou te mandar esse PDF e ao final dele eu tenho 2 exercícios que eu gostaria que você resolvesse ou tentasse resolver eles para mim. Não é obrigatório você resolver eles, porque eles estão um pouco mais complicados, mas eu quero que você sozinho tente descobrir. Não desiste, foca nesse exercício, vira a noite contra o dedo. Tô brincando, não faz isso, precisa descansar, mas tente fazer pelo menos esses 2 aqui.
ok? Fique bem, uma boa noite e até a próxima.